1 Samuel, capítulo de número 1, verso 10. Levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém? Que Deus continue falando conosco. Quero falar sobre o texto de 1 Samuel. Num texto, de alguma forma, um tanto complexo. Mas, a exemplo do que preguei aqui na semana retrasada, no livro de 2 Reis, capítulo 4, quando olhamos apenas para o que a viúva de Obadias tinha, que era uma botija de azeite. Com a história de Ana, quero fazer o mesmo. Quero aqui deixar de lado as críticas de Penina com Ana, os aborrecimentos por ela não ter filho, e quero apenas retratar a postura de Ana. O antes e o depois. O que levou Ana a se transformar do verso 10 a seguir. Porque quando lemos o texto do verso 1 até o verso 9, nós encontramos uma característica de uma mulher. Quando nós lemos do verso de número 10 até o verso 11, 12, versículo 13, e assim sucessivamente, nós temos uma característica de uma outra mulher. Mas como assim, se são a mesma mulher? O problema de estar na presença de Deus não é ter nascido no berço evangélico que irá facilitar as coisas. Não importa se nós nascemos aqui dentro ou se nós nos convertemos ao longo da jornada da vida. O importante é como você se apresenta diante de Deus. O importante não é apenas pedir a Deus. O problema é saber pedir a Deus. É como se apresentar a Ele. É como falar com Ele. Quando eu olho para o texto de Ana e olho para a vida desta mulher junto com seu marido, eu não posso deixar de caminhar um pouco mais no tempo e olhar para o livro de Salmos, no capítulo, no número 73, e não posso deixar de narrar aqui por alguns minutos a trajetória do salmista Asaf. Um salmista que nasceu dentro da igreja. A biografia de Asaf, com toda a sua extensão, diz pelo menos que ele era líder de músicos, ou seja, ele era professor de música. E como um professor de música zeloso que era de sua época, também era um grande poeta e também serviu como profeta. Asaf nasceu dentro deste ciclo evangélico. O coral que havia sido montado por Davi em sua época regia cerca de 4.000 levitas. Desses 4.000 levitas, Davi tirou 288 pessoas de sua família para instituir como líderes de música. E dentro de uma dessas famílias nasceu Asaf. E ele cresceu dentro do tabernáculo. Ele cresceu dentro da igreja, ele cresceu ouvindo música, ele cresceu junto com os levitas, mas quando ele se torna adulto, ele agora trabalha no templo, ele é o guardião da Arca da Aliança, é ele quem coordena os músicos, a batuta está nas suas mãos, e a Bíblia diz, e a sua biografia diz, que a cada movimento que ele fazia com as suas batutas, ele conseguia extrair o mais fino louvor daquele coral. Mas o interessante é que dos seus lábios não saía nenhum louvor. Tamanha tristeza pairava no coração do salmista. E ele não havia se convertido num momento ruim de sua vida. Porque, em grande escala, viemos para a igreja quando nós estamos atravessando um momento de crise, momento ruim na vida. A igreja é a nossa porta de escape. Pelo menos foi assim comigo. O interessante é que ele nasceu lá, ele vivia lá.
Então ele escreve os Salmos de número 73, para então expor a sua tristeza, a sua angústia. E quando ele começa a escrever este poema, ele diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Ele já está dizendo que o coração dele já não está mais limpo, que o seu coração já não está mais voltado às coisas espirituais. Porque ele diz: quanto a mim, os meus pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Asaf está terrivelmente abatido e triste por não entender a situação, por não entender o momento que ele vive. E ele escreve: pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles, não há nenhum tipo de preocupação. A biografia de Asaf diz que num período em que ele dedicava sua vida ao louvor e ao cuidado de sua mãe, muito doente, por ser um jovem muito pobre, não tinha condições de cuidar de sua família, de sua mãe, e ela veio a óbito e ele sequer pôde enterrar o corpo de sua mãe. Esses problemas e essas tragédias trouxeram ao coração do jovem profeta, do jovem músico, tristeza. Trouxeram no coração dele dúvidas, murmurações e inveja. Asaf está com o coração cheio de dúvidas a respeito de Deus, do que Deus tem feito na vida, ou do que Deus poderia fazer, porque ele não conseguia entender por que é que o ímpio prosperava tanto, e ele, que dedicou a sua vida toda dentro da igreja, não prosperava. Ele não conseguia entender por que o ímpio não tinha sequer nenhum tipo de preocupação, viviam levemente tranquilo, e ele tinha que sofrer espinhos na carne por não cuidar de sua mãe. Ele não conseguia entender isso. Mas por quê? Porque estava com um coração cheio de amargura, com um coração cheio de dúvidas, cheio de murmurações. Já não olhava mais para as coisas espirituais como era da sua infância. Já não se apresentava mais na presença de Deus como era antigamente. E o problema é que Deus está pronto para abençoar todos aqueles que estão ao seu encontro. O problema é que Deus não pode encher aquilo que já está cheio. Deus não pode derramar azeite dentro de um jarro que já está cheio. O coração de Asaf estava cheio de dúvidas a respeito de Deus, estava cheio de murmurações, cheios de inveja, porque ele não entendia as suas atitudes, não entendiam mais o seu movimento, já não entendiam mais a sua situação, a ponto de dizer com efeito: inutilmente guardei o meu coração na inocência. Como se inutilmente nós estivéssemos dentro da casa de Deus. Porque muitas vezes é assim que nos portamos. Muitas vezes viemos à casa de Deus, pedimos, oramos, trabalhamos, jejuamos e nada acontece na nossa vida. E muitas vezes a fraqueza nos toma e nós muitas vezes olhamos para nós mesmos e até pensamos: por que é que estamos aqui? Por que é que temos que fazer isso? Por que estudar tanto? Por que cantar? Por que pregar? Por que evangelizar? Por que me dedicar a uma vida espiritual, a uma vida cristã, se nada acontece na minha vida? Porque eu olho para a minha direita, todos prosperam. Eu olho para a minha esquerda, todos prosperam. Mas e quanto a mim? O que é que está acontecendo? Há algo muito errado. O problema é como nós nos apresentamos diante de Deus. Quando ele continua escrevendo o seu texto, o verso de número 17 dá um nó na nossa mente. Porque o Salmo 73 é um salmo de lamentação. E quando ele chega no verso 17, ele diz: até que entrei no santuário de Deus e entendi o fim de tudo. Mas ele já não estava lá? Ele já não nasceu lá? Ele já não havia sido criado lá? A sua vida toda fora dedicado a Deus. E só agora, ele diz: depois que entrei no santuário, eu entendi. Em outras palavras, ele está dizendo: depois que esvaziei o meu coração,
depois que eu deixei de duvidar, depois que eu deixei de murmurar, depois que eu parei de olhar a prosperidade dos outros e passei a olhar ao espiritual de Deus, depois que eu comecei a cuidar da minha vida espiritual, depois que eu comecei a me examinar, eu entendi que a prosperidade do ímpio ela é passageira, que a verdadeira alegria está na adoração a Deus. Quando nós nos entregamos de fato a Deus, nós encontramos direção para as nossas vidas. Quando nós nos colocamos na posição de Deus, tudo nos é satisfatório. Tudo. Porque a graça de Deus nos basta. Ela é quem nos satisfaz. E ao invés de murmurar, temos que clamar a Deus. Porque todas as vezes que Asaf escreve o seu salmo, versículo a versículo, ele está se lamentando da sua situação. E quando nós lamentamos, dedicamos tempo da nossa vida a murmurar a Deus, de tudo que nos cerca, nós estamos fazendo uma ação de ingratidão a Deus. Porque todas as vezes que nos prostrarmos diante de Deus e clamarmos a Deus com nosso coração, Deus nos responderá. Quando nós entrarmos dentro da casa do Senhor, dentro do templo de Deus, apenas para pedir a Ele, apenas para mostrar a Ele tudo o que nós temos passado, tudo que tem nos acontecido, se nós não nos esvaziarmos todos os dias, como nós pregamos aqui naquele dia, Deus não poderá nos abençoar. Só tem uma coisa que pode limitar a bênção de Deus na nossa vida: nós mesmos, a nossa atitude, o nosso comportamento. Quando eu olho para o livro de Jó, capítulo de número 34, verso de número 21, todo mundo com o dedo apontando para ele, o crucificando, dizendo, acontecendo, Jó diz: pois Deus vê o caminho dos homens, e ele enxerga cada um dos seus passos. Nós não precisamos sequer fazer nada para chamar a atenção de Deus, basta nos prostrar e adorá-lo verdadeiramente em espírito e em verdade. E Deus satisfará a nossa vida. O problema não é nascer dentro do Evangelho. O problema não é estar aqui todos os dias. É bem verdade que temos que ser contínuo. Temos que continuar o que começamos. É bem verdade que temos que nos apresentar diante de Cristo, mas temos que nos apresentar com um coração quebrantado, para recebermos a graça de Deus. E quando nós olhamos para o livro de Ana, e se seguirmos o texto, todo ano a família sobe para agradecer a Deus. Todo ano, Eucana, seu marido, leva suas esposas e seus filhos. Está no plural. Ele não tinha filho com Ana. Supõe-se que os filhos são de Penina. Todos os anos para sacrificar. E ele sempre sacrificava uma parte a mais para a sua esposa. Porque Ana entrava no templo
Ela entrava dentro do tabernáculo, mas a sua mente, o seu coração, a sua alma não estava lá. Apenas o seu corpo físico. O interesse de Ana era apenas ter um filho para satisfazer o seu marido e para não ficar atrás da concorrência de sua serva. Então, todas as vezes que ela se apresentava diante de Deus, ela apenas chorava. Ana apenas se lamentava. Todas as vezes, todos os anos que Ana sobe com seu marido para sacrificar a Deus, ela entra da mesma forma e sai da mesma forma. Nada acontece. Porque quando lemos o texto, lá está escrito todos os anos. Então não era um ano. Isso era continuamente. E ela então entrava do mesmo jeito que saía. Porque o problema não é estar dentro do templo. O problema é como você se apresenta dentro do templo. O problema não é como você chega aqui. O interessante é como você sai daqui. Por isso que os paralíticos procuram a igreja, porque eles entram na cadeira de roda e querem sair andando. E muitas vezes eles saem andando. Por isso que quando Jesus caminhou nessa terra, ele foi de encontro aos pobres, aos oprimidos, aos doentes, porque esses queriam a cura. Mas quando nós chegamos no versículo de número 10, neste ano aqui, Ana toma uma atitude. Até o versículo de número 9, Ana estava cheia de ódio, de rancor, de raiva. Porque todas as vezes que ela entrava dentro do tabernáculo, ela saía da mesma forma e os anos passavam e nada acontecia. Ela via a prosperidade da sua serva e nada acontecia com ela. Então, quando ela se dobra na presença de Deus e se esvazia do seu ódio, do seu rancor, da sua raiva, quando ela deixa a amargura de lado e fala com Deus em oração, então ela chora abundantemente. O choro abundantemente é um choro de liberdade. Porque quando nós se abrimos para Deus, quando nós nos esvaziamos, Deus nos enche com o seu amor. E o amor de Deus é melhor do que o nosso amor, é o amor ágape. O amor de respeito, um amor delicado, um amor de intimidade, um amor de misericórdia. Basta ler o verso de número 11 a seguir. Ana é tomada por esse amor. A mulher que outrora só chorava, agora ela clama. Quando nós olhamos para o verso de número 13, os seus lábios estão quietos, mas o seu coração está falando com Deus. Em contrapartida, nos anos anteriores, o seu coração estava cerrado para Deus e os seus lábios se movimentavam. Agora os seus lábios se calam e o seu coração fala. E quando ela abre a sua alma, o seu coração para falar com Deus, Deus então enche ela com o seu amor, com a sua graça. Quando nós olhamos para o livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28, o apóstolo Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. O apóstolo não está recomendando apenas naquele momento
O apóstolo está dizendo: examine-se a si mesmo em tudo. Todos os dias temos que fazer uma autoanálise da nossa vida. Todos os dias temos que olhar para nós mesmos, para dentro de nós e se examinar. Como é que eu tenho me colocado na presença de Deus? Aonde é que eu tenho errado? Aonde é que eu tenho falhado? Porque nós falhamos todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. E todas as vezes que nós abrimos uma brecha, o inimigo planta uma semente ruim, e se ela germinar, nós sairemos da presença de Deus. A igreja de Corinto estava passando por um período de turbulações. A igreja de Corinto estava vivendo uma divisão entre os próprios irmãos. Já não havia mais uma crença. Brigavam entre eles, disputavam entre eles. E o apóstolo então escreve uma carta para doutrinar a igreja de Corinto. E no capítulo 13, no verso de número 4, a igreja já não tem mais amor. Os irmãos já não têm mais paciência um com os outros. Os irmãos estão enciumados porque uns têm demais e outros já não têm mais. Os irmãos estão soberbos. Os que muito têm estão soberbos, cheios de arrogância. Os corações dos irmãos da igreja de Corinto estavam tomados pelo mal. E o apóstolo escreve uma carta, no capítulo 13 ele diz: o amor, ele é paciente. Ele está dizendo: tenha paciência uns com os outros. Ele está dizendo: o amor, ele é benigno, não arde em ciúmes. Porque o problema da igreja de Corinto era que uns recebiam, e a igreja de Corinto era ou foi uma das igrejas mais abençoadas por Deus, aonde se distribuíram os dons, dons de línguas, dons de interpretação, dons da sabedoria, dons de cura. Era uma igreja abençoada. Isso trouxe de dentro dos irmãos divisões. Os irmãos, em alguns deles, já não acreditavam mais na ressurreição de Cristo. Para eles era Apolo. Brigavam entre si. E o apóstolo escreve a carta dizendo: o amor não ensoberbece. Enquanto os irmãos brigavam entre si, ele escreve: o amor não se conduz inconvenientemente, não procura teus interesses. Porque todas as vezes que Ana subia dentro do templo, enquanto Eucana sacrificava, Ana apresentava diante de Deus apenas o seu interesse em ter um filho. Como eu disse aqui nos sermões anteriores, o que Deus tem para nos abençoar é incalculável, mas isso não pode ser o nosso alvo, não pode ser o nosso interesse. O que tem que nos mover é o nosso bem espiritual, é a nossa salvação. Nós não precisamos nos preocupar com o que não temos. Nós não precisamos nos preocupar com o que comer. Porque nenhum justo ficará desamparado, diz a palavra de Deus. Os irmãos em Corinto estavam desesperados e o apóstolo escreve: o amor não se desespera
e não se ressente do mal. Porque dentro da casa do Senhor tem que imperar o amor fraterno, o amor entre os irmãos da igreja. Às vezes Deus quer abençoar a igreja, mas alguns dos irmãos retêm a bênção de Deus, porque Deus não quer ver ninguém chorando aqui. Os irmãos em Coríntios se alegravam com a injustiça que imperava lá. Os mais ricos, quando se apresentavam à ceia, comiam mais do que os pobres, porque eles entendiam, por terem mais, por levarem mais, eles deveriam comer muito mais. E o apóstolo escreve: o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor, aí o apóstolo fala para a igreja que está sucumbindo. Ele diz: o amor tudo crê, tudo suporta, tudo sofre, tudo supera. O amor tudo supera. Quando nós olhamos para o livro de 1 Samuel, nós encontramos duas Ana. Uma que só chora e se lamenta. Enquanto Ana se apresenta diante de Deus e chora, Eucana sacrifica. Entende? Ana dizia para Deus: o meu problema é que eu não tenho filho. Eucana dizia para Deus: o meu problema é que a minha esposa está infeliz. Ana dizia para Deus: eu quero ter um menino. E Eucana dizia para Deus: a minha esposa está amargurada, com o coração cheio de ódio, com o coração cheio de raiva. O que Deus espera de você, nada mais, nada menos do que adoração verdadeira. Deus não nos tirou de onde nos tirou para que ficássemos aqui se lamentando com Ele. Não, 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 não. Deus nunca quis ouvir aquilo que queremos e aquilo que não temos, porque Ele sabe de todas as coisas. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos encher, mas para nos encher nós precisamos nos esvaziar. E para nos esvaziar precisamos nos humilhar diante da presença de Deus, descer no pó, colocar o nosso rosto lá e falar com Deus em oração. Orar nos ajuda a experimentar um profundo senso de alegria e satisfação que só é possível sentir quando nos derramamos em adoração verdadeira. Por isso que quando Ana, o texto diz: levantou-se Ana. Quando o texto diz levantou-se Ana, ela não estava em pé. E eu não sei nem que posição ela estava, de repente de joelhos, sentada, deitada. Mas quando o texto diz levantou-se Ana, o texto está dizendo colocou-se em posição. É o mesmo dela estar dizendo: agora basta, agora chega de me lamentar. Porque Deus sabe o que nós precisamos, mas isso não pode ser a nossa prioridade. A minha vida financeira não pode ser a minha prioridade. O
O meu casamento não pode ser a minha única prioridade. Não pode. Porque o meu casamento está sobre os cuidados de Deus, é Ele quem rege, então eu não preciso fazer nada, Ele cuida da minha união. A minha prioridade não pode ser o meu trabalho, porque o meu trabalho está nas mãos de Deus, é Ele quem abre a porta, é Ele quem fecha a porta, é Ele quem conduz. A nossa prioridade não pode estar na nossa casa, no nosso carro, na nossa roupa. A nossa prioridade tem que ser a nossa salvação, a nossa vida eterna, a nossa vida espiritual. E quando nós olharmos para o espiritual como prioridade na nossa vida e agradecermos a Deus pelo que temos e pelo que não temos, Deus irá nos abençoar em tudo. Porque o texto diz isso. Porque todos os anos, quando Ana se apresentava na casa de Deus, ela apenas se lamentava, ela não comia, ela não compactuava com o culto, ela não participava das cerimônias. Já no verso 10, ela se levanta, se coloca na posição, ela então ora ao Senhor, e ao orar ao Senhor ela é ouvida, e quando ela é ouvida ela chora, um choro de alegria e de libertação. Porque ela entende que melhor que receber é dar. O melhor dar do que receber. Eu prefiro dar do que receber. Ana entende, é melhor eu adorar, eu dar a Deus a minha adoração e receber aquilo que Ele tem para mim. Ana está dizendo, é melhor amar do que odiar. Porque como é viver, eu não sei, mas deve ser muito difícil viver com uma pessoa todos os dias te humilhando, todos os dias te agredindo, todos os dias te mostrando o que tem e você não tem. Porque o ódio e o amor caminham muito junto. A mesma facilidade que temos para amar é a mesma facilidade que temos para odiar. O ciúmes é companheiro do amor. O ciúmes tanto destrói o que você tem, como faz você destruir o que os outros têm. Por isso que o apóstolo escreve para Coríntios dizendo, o amor não arde em ciúmes, deixa Deus cuidar de tudo. Quando Ana chora, ela se liberta. Ela entende, é melhor eu dar a minha adoração, é melhor eu me render a Deus, é melhor eu me curvar a Deus, me esvaziar de tudo e deixar Deus encher a minha vida. Então ela entende, porque ela entende. No verso 11 ela faz um voto a Deus e ela diz a Deus, aquilo que ela mais queria na vida era um filho. Então ela diz, se tu me deres um filho, eu te devolverei. Porque o menino já não era mais prioridade na vida dela. A prioridade dela era a adoração a Deus. Asaf viveu a sua vida inteira dentro do templo. Ele cresceu ao lado dos maestros e a Bíblia diz que ele estava lá diante do templo que Salomão havia construído. Ele era o maestro daquele dia e mesmo assim ele não entendia o trabalhar de Deus. Quando ele de fato se entregou à adoração, ele entendeu a vontade de Deus. Tudo é como você se apresenta diante de Deus. Se você perguntar para mim, para o pastor Marcos, como os irmãos chegaram aqui, nós podemos até arriscar, porque conhecemos todo mundo. Olha, um chegou aqui, passou, pelo jeito passou a semana atribulado, fulano passou isso, fulano está assim, ciclano está assado. Eu sei como você entrou aqui.
e sei como você pode sair daqui. Muitas vezes nós entramos dentro do culto, e muitas vezes alguns dos irmãos vão embora para casa e dizem: o culto foi muito ruim, o culto foi xoxo, a palavra não surtiu efeito em mim. Não é porque você não estava no culto. Porque se entrarmos dentro do templo do Senhor, tomado pela angústia, pela tristeza, pela dúvida, Jesus vai caminhar do seu lado e você não vai sentir a presença dele. Porque Jesus não está preocupado com a sua aparência, se ela está alegre ou se ela está triste. Jesus está preocupado com a tua alma, com o teu coração, com o teu interior. Porque é de lá do teu interior que flui o mais perfeito louvor e adoração a Deus. E quando nós somos transformados por dentro, nós nos transformamos por fora. Quando nós olhamos para o versículo de número 13, os lábios de Ana, que outrora só chorava e reclamava, agora estão cerrados e o seu coração é quem fala com Deus. E todas as vezes que nós temos uma postura de vida, quando nós mostramos uma transformação, nós somos vistos pelos outros. Quando a sua vida não vai bem, quando as coisas já não cooperam mais para o seu crescimento, para a sua alegria, para a sua felicidade, as pessoas que te cercavam já te ignoram, porque entende que você já se derrotou, já se destruiu. Quando você está quebrado, quando você está falido, quando você não tem mais nada para oferecer, aqueles que estavam ao seu lado se afastam de você. Quando um crente cai na presença de Deus, aqueles que estão lá do lado de fora, que se dizem seus amigos, te abraçam, te pegam, te apresentam um novo mundo. E quando você está inserido no novo mundo, caminhando ladeira abaixo, eles te abandonam e deixam você cair sozinho. Aí quando você toma uma atitude, quando você resolve mudar a sua vida, mudar a sua situação, quando você deixa de chorar e começa a sorrir, quando você deixa de andar de cabeça baixa e anda de cabeça erguida, você desperta a atenção daqueles que não olhavam mais para você, a ponto de aguçar a curiosidade para perguntar o que é que está acontecendo. Isso é bíblico, porque todo o texto que nós lemos, nós não ouvimos falar do sacerdote Eli. Todas as vezes que Ana chorava, todas as vezes que ela se lamentava, o sacerdote não está presente, porque já era uma mulher rixosa na visão dele. Todo ano ela entra da mesma forma e sai da mesma forma. Quando ela muda a sua postura, quando ela se coloca na posição, quando ela fala com Deus, agora os seus lábios já não murmuram mais, mas o seu coração fala com Deus. O sacerdote se levanta e vai questionar ela: o que é que está acontecendo? É assim na sua vida, todas as vezes que o sol da justiça de Deus brilhar sobre a sua vida, todas as vezes que a área da tua vida não está bem, e ela melhorar, e Deus estruturar, você vai despertar a curiosidade dos outros, a ponto de querer saber o que é que está acontecendo. Quando oramos a Deus com o nosso coração, então sentimos
a confirmação de que Ele realmente nos ama. Quando nós deixamos os nossos interesses pessoais de lado. E aqui eu concluo. É bem verdade que todos nós, quando estamos dentro da igreja, nós temos as nossas necessidades. E queremos expor a nossa necessidade a Deus. Mas esse é um momento particular entre você e Deus. Quando eu olho para João Batista, e João Batista está no cárcere, seus discípulos vão visitá-lo e ele pergunta aos discípulos sobre Jesus. E ele manda os discípulos perguntar a Jesus se realmente ele era o Cordeiro. Porque João estava preso, mas não queria estar. E Jesus manda os discípulos dizer a João Batista: olha, diz a João que os surdos ouvem, os cegos enxergam, os mudos falam, os paralíticos andam, os pobres ouvem a palavra de Deus. O que Jesus está dizendo? Que os que precisavam ver a transformação do povo eram aqueles que estavam lá, não era ele. Porque o momento dele já havia passado. O que precisa ver Cristo na nossa vida não é nós, não sou eu, não é o pastor. Os que precisam ver a transformação na sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, são aqueles que estão lá do lado de fora. Os que precisam ver a sua vitória são aqueles que estão lá torcendo pela sua queda. Os que precisam ver a sua alegria estampada no seu rosto são aqueles que estão lá do lado de fora torcendo para que você tropece, para que você caia, para que você sofra. E todas as vezes que nos enchermos de tristeza, de amargura, de ódio, de amor, não haverá espaço para que Deus possa nos encher com o seu amor e com a sua graça. Quando a igreja de Filipenses estava passando por um período, quando Paulo, melhor dizendo, estava passando por um período de dificuldade, os filipenses abraçaram Paulo. E então ele escreve em Filipenses uma carta de agradecimento, mas ele diz para os filipenses: olha, eu sei estar abatido, e sei também ter abundância, e em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como ter fome. Paulo está dizendo: passar fome para mim não é novidade. Passar tribulação para mim não é novidade. O apóstolo está dizendo: se entristecer para mim não é novidade. Mas eu supero porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu irmão, se nós recitamos esse versículo de cabeceira de nossa cama, porque todos aqui fazem parte dele. Se nós todas as vezes olharmos para nós, eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Então você pode viver, pode vencer o desânimo, você pode vencer as dúvidas, você pode vencer o cansaço, você pode vencer a dor, você pode vencer a tristeza, você pode vencer o dia mau, você pode vencer a sua incerteza, você pode estar de pé, você pode vencer a tribulação, porque Ele nos fortalece. As famílias estão se destruindo por causa do amor enciumado. Filhos brigando com irmãos por causa dos ciúmes.
casais que se separam por causa dos ciúmes. A igreja se divide por causa dos ciúmes. E o amor de Deus, ele não arde em ciúme, ele tudo crê. Tudo que estamos vivendo de ruim um dia vai passar. Porque o amor de Deus nos mantém de pé. Quem foi que disse que uma vida de religiosidade, uma vida cristã, está isento de sofrimento? Não, mas o amor tudo supera. Então você irá superar as suas crises, você irá superar o momento difícil, você irá superar, desde que se coloque na presença de Deus e o adore em espírito e em verdade. Eu não sei, mas aí na programação o louvor vai cantar. A igreja de Tessalônica também passara por um período de dificuldade. E então o apóstolo escreve uma carta aos Tessalônica. E na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, ele diz no verso 16: irmãos, regozijai-vos sempre. Paulo está dizendo, irmão, não importa qual seja a dificuldade, alegre-se todos os dias da sua vida. A igreja passava por um momento difícil, os irmãos estavam tristes. E Paulo diz, alegrai-vos sempre. No verso 17 ele dá a receita para os irmãos se manterem alegres. Orai sem cessar. Em vez de chorar, ore. Em vez de murmurar, ora. Em vez de correr na casa do vizinho para reclamar, ora! Antes de amaldiçoar o filho, ora! Antes de amaldiçoar a sua vida, o seu casamento, ora! Antes de amaldiçoar a sua família, ora! Porque eu disse aqui na semana retrasada e vou repetir hoje, Deus não erra. Deus não erra. Se Ele permitiu que tivéssemos nossos filhos, é porque nós temos capacidade para superar as adversidades. Se Deus permitiu que você casasse, é porque este foi o marido que Deus te escolheu. Mas Senhor, está tudo errado, está tudo dando errado. Examine-se a si mesmo. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo supera. Eu acredito que naquele diálogo entre Jesus e o diabo, não está escrito, mas eu penso que naquele diálogo entre o diabo e Jesus, quando o diabo mostra para Jesus tudo lá no alto daquele pináculo, quem sabe Jesus disse para ele assim, eu vou morrer por amor ao meu povo. Quem sabe ele disse assim, a maioria, ou muito mais do que eles, irão te odiar, irão te negar. E ele dizia, mas o amor supera tudo. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo supera. E nós estamos aqui por causa do amor de Deus. E o apóstolo escreve então em Tessalônica, em tudo dai graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus.